pessoal, meu nome é Eulália, eu sou professora de espanhol. Na aula de hoje eu vou dar algumas dicas sobre os pronomes pessoais do espanhol, que em espanhol é pronombres personales. Aí, o pronome no espanhol ele funciona como no português, sinteticamente, a sua função numa frase, que ele serve para indicar alguma pessoa ou substituir alguma pessoa já mencionada anteriormente. Aí aqui na tabelinha a gente tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular e do plural, que aí é yo, tu, él, ella, ello, usted. E do plural, nosotros e nosotras, vosotros e vosotras, ellos, ellas e ustedes. Aí algumas particularidades dos pronomes. A primeira funciona também como no português, que quando vai se referir a seres no feminino, só no feminino a gente usa o feminino. Agora, se tiver masculino e feminino, a gente vai usar o masculino, que aqui no o ellos vezes o ellas. Que aí, por exemplo, se a gente falar essas chicas são espanholas, então a gente está falando só o feminino, então a gente pode usar o pronome feminino, ellas son de Madrid. Agora, se a gente falar essas chicas e chicos são de México, a gente está usando o feminino e o masculino, então no pronome tem que ser o masculino. Ellos son de Querétaro, por exemplo. Aí uma outra particularidade é no uso do tu e do usted. Aqui é um pouquinho diferente do que no português. O tu ele é usado nas relações mais informais, entre amigos, familiares, crianças, pessoas mais novas e geralmente quando as pessoas elas têm a mesma idade ou classe social. E o usted, para eles, é um pouco mais formal, usado quando a gente quer ter mais respeito para a pessoa e também é usado na relação aluno-professor, eles referem ao professor como usted. Aí, agora o nós outros, ele é conhecido em todos os países que falam a língua espanhola, porém ele só é usado com frequência no país da Espanha. Nos outros eles costumam usar mais o ustedes. Uma outra particularidade do espanhol em relação aos pronomes, e que é bem diferente do português, é a questão do agente. Porque agente no português ele é a primeira pessoa do plural, que é o nós. E para eles o la gente funciona como a terceira pessoa do singular, que seria o eles pra gente. Então, por exemplo, numa frase, se a gente falar a gente queria ir à festa, quem está falando se inclui. Nesse caso, eu me incluo na frase, nós queremos ir à festa. Agora, para eles, quando eles falam la gente tenía ganas de ir a la fiesta, eles querem dizer eles queriam ir na festa, a pessoa que está falando não se inclui na frase. E o la gente eles também costumam usar para referir a grupos generalizados, como se for falar alguma característica de toda a população ou de toda uma sociedade. Por hoje é isso, espero que eu tenha ajudado. Hasta luego.